Está no ar, programa Despertando com Jesus, ano 11, edição 492. Que eu não pense guardá-lo pra mim, como fruto a comer, como a flor a colher, no mais fundo do meu jardim. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia a você que acaba de se levantar e se prepara para mais um dia do Senhor. Hoje é domingo, dia 28 de dezembro de 2025 e começa mais uma edição do programa Despertando com Jesus. O programa de hoje conta com as seguintes participações: Franci, de Candiba, Bahia; Davi Matos, de Vitória da Conquista, Bahia; Iago, Cristiano, Gabriela, Júlio, Christian e Gabriel, de Urandi, Bahia. O programa de hoje está sendo apresentado por mim, Christian Gabriel. Esse é um programa católico e sempre começamos com a oração da manhã de São Francisco. Senhor Jesus, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, justo, calmo e alegre. Quero ver teus filhos como o Senhor mesmo os vê, e ver somente o bem em cada pessoa que passar pelo meu caminho. Feche meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha minha alma e que meu espírito viva só de paz. Que eu seja tão bom e alegre que todos que de mim se aproximarem sintam a tua presença, meu Deus. Senhor, reveste-me interiormente da tua beleza e que no decorrer deste dia eu a todos revele o teu amor. Amém. Você continua ouvindo o programa Despertando com Jesus. A partir de agora, o nosso programa continuará em 4 partes. A primeira parte é a mensagem de hoje. A segunda parte é o Santo do Dia. A terceira parte é o Evangelho com reflexão. E a quarta parte é o Você Sabia? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ouçamos. Mensagem de hoje. A mensagem de hoje está na palavra família. Ouçamos os seguintes versos. Deus honra o pai nos filhos e confirma a autoridade materna. Quem honra os pais tem brilhos, pois busca o perdão e a vida eterna. Quem ouve a família evita sempre o pecado, pois sua alma se humilha diante do bom mandado. Será por Deus ouvido. Quem honra os que deram-lhe a vida, pelos seus também será querido. Terá sina bem construída. Quem respeita os pais é também que ajuda um tesouro. Sempre terá sua paz, no dia de hoje e no vindouro.
Quem respeita o pai terá, pois, uma longa vida, pois consola sua mãe e não lhe causa ferida. Meu filho, escuta a verdade. Não cause aos pais o desgosto, ampare-os na senilidade, deles não volte o teu rosto. Que humilhe os teus pais em nenhum dia de tua vida, pois a caridade a eles feita jamais será esquecida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo do Dia. Hoje, dia 28 de dezembro, a Igreja Católica celebra o Dia dos Santos Inocentes. Essa data faz parte da oitava de Natal e tem um significado profundo dentro da tradição cristã. Aqui estão os pontos principais sobre essa celebração. A celebração recorda o episódio narrado no Evangelho de Mateus, no qual o rei Herodes, sentindo-se ameaçado pelo nascimento de Jesus, o rei dos judeus, ordenou a matança de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e arredores. A Igreja considera essas crianças como os primeiros mártires cristãos, pois, embora não pudesse falar, deram suas vidas em lugar de Cristo. Também, de forma indireta, a Igreja relembra os sofrimentos daqueles pais e mães que perderam seus filhos naquele triste massacre. E também dos que perdem seus filhos hoje por violência de toda a sorte, como sequestros, assassinatos, vícios das drogas, fome, catástrofes, etc. Nesse último domingo do ano, que é hoje, a Igreja também celebra a solenidade da Sagrada Família. Essa lembrança se reveste de um caráter ainda mais especial. Família e crianças guardam uma relação íntima e inseparável. Hoje, portanto, é um dia especial para orações que se voltem para a proteção da família e da vida infantil, pela dignidade das famílias e das crianças em todo o mundo. Por isso, à Sagrada Família de Nazaré e aos santos inocentes, oremos. Ó Sagrada Família, ó Santos Inocentes, intercedei junto ao Deus Menino, para que a família e as crianças de todo o mundo sejam protegidas e abençoadas e livres de todo mal. Assim nós vos pedimos. Amém. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham
desviam seus caminhos. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu lhe avise, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiram para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: Ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. Caríssimos irmãos ouvintes e irmãos do apostolado, a história não muda e os fatos trágicos que aconteceram há 2000 anos, hoje, mais do que nunca, estão em cena novamente. No evangelho de hoje, os poderosos queriam matar o menino. Herodes representa o poder do Estado na época, um Estado despótico, autoritário e violento. A família de Jesus estava sob constante ameaça. José foge com sua família para o Egito e depois da morte de Herodes vai para a Galileia. Passados 2000 anos, a família cristã se encontra igualmente ameaçada. O Estado novamente agora, não mais na figura de um sanguinário rei, mas na forma de uma ideologia política, vem perseguir e tentar acabar com a família cristã. E a família cristã é a família de Jesus. Não poderia ser outra coisa ou ser de outro jeito. Quando vemos o crescimento de certa mentalidade, como a da ideologia de gênero, por exemplo, vemos como os Herodes modernos querem perverter a família, descaracterizando-a a partir da desconstrução das identidades, tanto da identidade masculina como da identidade feminina. E o pior de tudo, que tem cristão desavisado e displicente que engole essa e ainda ajuda a promover dentro da igreja essa nefasta ideologia. O que vem a ser a ideologia abortista, se não o ódio aos pequeninos, travestido de luta pelo direito de mulheres que já não são mais crianças? O que vem a ser o feminismo radical, se não um ataque à família convencional? O que vem a ser a nefasta ideologia dos direitos humanos, se não o acorrentamento da família cristã, apresentada pelo mundo aos olhos deste mesmo mundo, como se fosse a culpada pelas situações de bandidos e criminosos? A família está sob ataque, e cada dia que passa se faz necessário uma tomada de posição urgente de cada pai de família, de cada mãe de família,
contra os poderosos que querem destruí-la. No Evangelho de hoje, salta aos olhos a frase destacada no início dessa reflexão. Aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. É a segunda parte do versículo 20 do capítulo 2 de Mateus. É uma afirmação sombria, mas de um realismo contundente e que não precisa nem ser qualificada de óbvia, dada a sua verdade inescapável. A de que mais cedo ou mais tarde, os que tramam contra a vida sofrerão as consequências inescapáveis dessa triste opção. Quem trama contra a vida é porque escolheu a ideologia de morte, e se escolheu a morte, vai recebê-la. Todo dia que amanhece é o primeiro dia do resto de nossas vidas. E se algum dia desse primeiro dia escolhemos negar a vida, qual a consequência óbvia para quem faz essa triste opção? No mínimo, perde o direito à própria vida, ou que resta dela. Claro, não tem como ser diferente. Toda pessoa é livre, assim como Lúcifer, que fez sua triste opção. A antiga serpente optou pela vida ou pela morte. Não tem meio termo, não existe meia vida ou meia morte. Ou é vida ou é morte. O princípio da ação e da reação é inevitável. Quem planta feijão, colhe feijão e não arroz. Quem planta a morte, colhe morte. Um detalhe chama a atenção nessas palavras do anjo. O anjo não diz: aquele que procurava matar o menino já está morto. Como seria de se esperar se o anjo quisesse apenas se referir ao rei Herodes, que mandou matar as crianças inocentes em Belém, na ânsia louca de tentar matar o menino Jesus? Não, não. O anjo fala aqueles, no plural. Portanto, a morte não chegou apenas para Herodes, mas a todos aqueles que tramaram, praticaram ou obedeceram às ordens dele. O anjo do Senhor dá a entender nessas sombrias palavras que todos que conspiraram ou tentaram matar, defenderam ou cometeram atos e morticínios com essa finalidade, também morreram, estavam mortos. E aqui é importante o que nos ensina a palavra de Deus, saindo da boca não do anjo, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Nessas palavras aqui, no mesmo evangelista Mateus, capítulo 25, versículo 40. Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Todos aqueles que mataram as crianças inocentes atacaram a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, é legítima a pergunta que esse apostolado Despertando com Jesus faz a você, meu irmão, hoje. Todos os políticos, partidos e toda a militância que advoga e defende a legislação do aborto, que é a matança de pequeninos no útero das mães, estão escolhendo a vida ou a morte? Contra quem eles atentam? Todo eleitor que, mesmo sabendo que o partido ou o político que defende essa tese, assim mesmo escolhe votar neles por causa de algum benefício meramente terreno, como uma bolsa disso ou bolsa daquilo, ou um cargo ou um emprego,
estará escolhendo a vida ou a morte. Todo professor ou profissional que se diz cristão, que dentro da sala de aula ou dentro de seu ambiente profissional defende traficante, criminoso, como vítima da sociedade, em detrimento do pequeno trabalhador honesto, e que defende a legalização das drogas, está a favor da vida ou da morte? Todo aquele que defende a desconstrução das identidades das crianças, que são pequeninas, dentro da sala de aula, e defende que a própria criança é que deve escolher a sua opção sexual, como se sexo fosse uma escolha ao bel prazer de nossas paixões mais infantis, está escolhendo a vida ou a morte? É uma pergunta que tem uma resposta clara. Quem defende essas causas, essas ideologias, está fazendo uma opção clara para a morte, pois são ideologias que atentam contra a família. É um ataque direto contra ela. Não tem como negar. Seria como tapar o sol com a peneira. Defenda a vida, combatendo quem a ataca, porque a verdade sobre alguém aparece não quando ela afirma defender alguma coisa, mas quando a pessoa tem coragem de dizer, de combater publicamente aquilo que ela verdadeiramente não gosta. Por isso, veja o que a pessoa combate publicamente e não o que ela defende no privado, pois a verdade não muda e nem mudará. Aqueles que procuravam ou procuram matar já estão mortos ou morrerão. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, menino, dá-me coragem e simplicidade para que na minha vida eu sempre escolha o lado da vida. Que eu tenha sabedoria para escolher a cultura da vida e não a cultura da morte. Amém. Você sabia? Você sabia que o catecismo dedica mais de 60 parágrafos à família? É mesmo, tanto assim? Sim, a Igreja sempre reconheceu a família como célula-mãe da sociedade. E por isso mesmo, sempre se empenhou em levar o Evangelho à família como um todo. Bom isso. Eu lembro até uma passagem nos Atos dos Apóstolos que narra a conversão de um carcereiro e toda a sua família. Pois é, isso mostra que a mensagem do Evangelho tinha que ser levada a todos. Esse exemplo que você cita mostra claramente essa preocupação já na Igreja em seus primeiros passos. Mas voltemos ao catecismo. Tem algum parágrafo em especial que você gostaria de destacar para nós? Sim, o parágrafo 2205, no contexto da Igreja, e o 2207, no contexto social. Olha só o que está escrito neles. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai e do Filho no Espírito Santo. A sua atividade procriadora e educativa é o reflexo da obra criadora do Pai. É chamada a partilhar da oração
e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da Palavra de Deus fortalecem nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. A família é a célula originária da vida social. É ela a sociedade natural em que o homem e a mulher são chamados ao dom de si no amor e no dom da vida. A autoridade, a estabilidade e a vida de relações no seio da família constituem os fundamentos da liberdade, da segurança, da fraternidade no seio da sociedade. A família é a comunidade em que, desde a infância, se podem aprender os valores morais, começar a honrar a Deus e a fazer bom uso da liberdade. A vida da família é iniciação à vida em sociedade. Nossa, que coisa, hein? O catecismo expressa mesmo a seriedade como a igreja encara essa matéria, não é mesmo? Verdade. Pena que tem gente dentro do rebanho da igreja espalhando pelo mundo afora um certo pensamento relativista anticatólico, que no fundo despreza a família e a igreja. Certos movimentos dentro da igreja, pasme, chega a apoiar a ideologia de gênero e de forma velada, em nome do livre-arbítrio, a legalização do aborto, por exemplo, que são como que a espada de Herodes pairando sobre a cabeça da família, das crianças e da igreja. Mas fiquemos por aqui. Domingo que vem tem mais. Sempre despertos em Jesus, sempre despertando com Ele em cada dia de nossa vida. Assim seja. Meu irmão, minha irmã, o programa de hoje está se encerrando. Ouçamos as orações finais. Ó Trindade Santa, Deus Pai que nos criou como filhos, Deus Filho que nos torna todos irmãos, e Deus Espírito Santo que nos mantém unidos na mesma família, a Santa Igreja. Pedimos a Ti, ó Senhor, pelo Santo Papa, pelo clero e por todo o povo de Deus. Pedimos a fortaleza, a fé genuína para que possamos sair em missão sempre que formos chamados. Também pedimos pelos nossos irmãos perseguidos por testemunharem a sua confiança em Cristo. Que Maria, nossa intercessora, nos proteja, nos anime e nos dê coragem em compromisso com a Igreja e cada vez mais nos empenhamos pela causa de seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, ensina-me a estar interessado naquela parte mais obscura e verdadeira do outro, onde habitam não os vícios que ele esconde, mas as virtudes que ele não consegue mostrar. Obrigado, meu irmão e irmã, pela atenção nessa manhã de hoje. Tenham todos um excelente dia e que Deus os ilumine e guarde. E até semana que vem, se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça,
Santo é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, da nossa morte. Amém.